Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Momento grave na política nacional. Precisamos debater saídas para a crise política com o máximo de tranquilidade possível. Eu estou muito preocupado. O ódio está solta nas ruas do nosso país. Eu poderia dar dúzias de exemplos do que aconteceu na última semana nas ruas, mas eu quero dar apenas um exemplo. Ontem, na Avenida Paulista, quando os opositores de direita ao governo começaram a se reunir, havia um casal que estava parado embaixo do vão do MASP. O casal que estava fumando um cigarro. Esse casal, por ter cara de petista, foi barbaramente agredido pela oposição de direita. Barbaramente. Ficar agredindo na rua petistas, pessoas que têm cara de petistas, ou membros da oposição ao governo, seja da oposição de direita, da oposição de esquerda, não vai fazer o nosso país avançar. Eu estou muito preocupado com aqueles manifestantes que estão se confrontando na Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesse momento. Qualquer ato de violência nas manifestações pode fazer a conjuntura nacional se desenvolver numa direção que não interessa a ninguém que defenda a democracia no nosso país. Então vamos sim buscar uma solução para essa crise política, mas uma solução que não leve o nosso país a um beco sem saída. E é impressionante como que a esquizofrenia política continua a dominar o país. Aquelas organizações políticas que convocam o povo para ir à rua, para derrubar a presidente Dilma, são as organizações políticas que defendem o arroxo promovido pelo governo Dilma. E as organizações políticas que convocam o povo para ir às ruas, defender o governo Dilma, questionam a política econômica, questionam o arroxo salarial. E precisamos também ficar atentos e denunciar a manipulação midiática. O jornal Globo de hoje, eu também poderia dar dúzias de exemplos de manipulação midiática nos últimos dias, mas eu quero chamar a atenção para uma. O Globo fez uma coluna em que chama de principais trechos das declarações, principais trechos da transcrição do áudio do presidente Lula. E faz uma matéria dizendo que o presidente da República, o ex-presidente, em áudio, Lula pede que ministro interceda na Receita por Instituto. Agora, se você pega a íntegra do áudio e o que o Globo publicou, o que é que o Globo deixou de fora? O Globo deixou de fora as seguintes frases do ex-presidente Lula. Veja, não tenho problema em investigar, não. Ou seja, a conversa em que o Globo apresenta como ex-presidente pressionando o ministro para interferir nas investigações, ele diz que não tem problema em investigar. E a outra frase que ficou faltando é a seguinte: vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique, o mesmo com a Gerdau, o mesmo com a SBT, o mesmo com a Record, ou só com Lula? Esse trecho as organizações Globo escondem quando Lula diz que se essas investigações acontecessem, resolvia o problema da sonegação fiscal no nosso país. Então,
Temos que tomar cuidado com o ódio. Temos que ficar atentos à esquizofrenia política. Não podemos cair na manipulação midiática. Mas a pergunta mais importante que nós temos que fazer nesse momento é: qual saída para essa crise pode ser tomada em que o povo brasileiro participe da saída da crise? Porque quem é que vai resolver esse problema? Quem vai resolver essa crise política? O Congresso Nacional, com mais de 100 parlamentares denunciados por corrupção, respondendo a processos no momento. Vai ser o Eduardo Cunha, o Michel Temer, o Aécio Neves, o Renan Calheiros, que vão dar o rumo para a saída da crise? Vai ser a Rede Globo ou a Record que vão dar a saída para a crise? Vai ser o Judiciário que sempre agiu seletivamente, que lota as nossas cadeias de pretos e pobres, que ataca determinados políticos, enquanto Paulo Maluf continua solto. É essa a justiça que não prendeu o Maluf, que não prendeu o Sarney, que não prendeu o Renan Calheiros, a justiça que permite ao prefeito Eduardo Paes expulsar os moradores da Vila Autódromo. Não vai ser o Congresso Nacional, não vai ser a Rede Globo e não vai ser o Judiciário que vão apontar uma saída para essa crise política que garanta que o nosso país continue no rumo da democratização, que garanta que as liberdades democráticas, que os direitos duramente conquistados pelo nosso povo não sejam colocados em xeque. Nós temos visto surgir no debate político a proposta de eleições gerais, novas eleições para a presidência da República, para o Senado Federal e para a Câmara dos Deputados. Luciana Genro, em artigo publicado em dezembro de 2015, já defendeu a realização de novas eleições gerais. Ontem, Vladimir Palmeira, em artigo publicado no Globo, defendeu a mesma posição. Ele afirmava que golpe, parlamentarismo, impedimento da Dilma, são todas propostas que excluem o povo da decisão política. Ontem, também, o Alessandro Molon, deputado federal do partido Rede, em discurso, defendeu novas eleições gerais, argumentando que o PMDB e o PSDB já combinaram fazer o impeachment da Dilma para enterrar a Lava Jato, fazer o impeachment da Dilma para que o povo tenha a impressão de que a Lava Jato cumpriu o seu papel e aí eles poderem salvar os políticos do PMDB e do PSDB que também estão aparecendo nas investigações. O impeachment da Dilma, ao contrário do que pensa boa parte da população, não seria um caminho para combater a corrupção no país. Mas, segundo o Alessandro Molon, o impeachment da Dilma é visto hoje como o PMDB e o PSDB como uma estratégia política para enterrar a Lava Jato e acabar com qualquer possibilidade de investigações contra a corrupção atingirem também os seus partidos. Eu confesso que eu não sei exatamente o que propor. As eleições gerais me parece uma proposta interessante, inclusive porque vamos lembrar, esse processo político, essa crise política, tem como pano de fundo as relações promíscuas entre o capital e os políticos. Tem no pano de fundo o financiamento empresarial de campanhas, que agora o Supremo Tribunal Federal reconhece que fere a nossa Constituição. Novas eleições gerais, com a nova regra da proibição do financiamento empresarial de campanha, pode ser uma saída interessante.
Mas eu me pergunto, por exemplo, se antes de fazer novas eleições gerais, se o povo não deveria ser consultado, se essas eleições devem ser convocadas ou não. Eu sei que muita gente acredita que a Venezuela é uma ditadura, mas na Venezuela, a Constituição Bolivariana estabeleceu a revogabilidade de mandatos. Se nós estivéssemos na Venezuela, a oposição de direita não precisava de Sérgio Moro, não precisava de tanta manipulação, ela precisaria puxar um abaixo-assinado, conseguir um número X de assinaturas e o povo decidiria soberanamente se o mandato continua ou não. Não existe revogabilidade de mandato no nosso sistema político. Na Venezuela, Hugo Chávez criou esse instrumento da revogabilidade de mandato. Depois do golpe frustrado de 2002, a direita venezuelana fez o abaixo-assinado, conseguiu convocar o plebiscito pela revogabilidade do mandato e o Chávez venceu o plebiscito. O mandato não foi revogado por decisão popular. Precisamos debater. Precisamos encontrar uma saída para essa crise que não exclua o povo das decisões. E também precisamos fazer o debate sobre a política econômica. Não podemos aceitar que com Dilma ou sem Dilma permaneça uma política de ajuste fiscal que tira direito dos trabalhadores, que ameaça com uma nova reforma da Previdência, que entrega as nossas reservas de petróleo para a exploração internacional. Precisamos de uma saída para a crise política que envolva o povo brasileiro, que devolva a soberania ao povo brasileiro. E precisamos de uma saída para a crise econômica que faça com que o povo brasileiro não pague pela crise. Para concluir, apenas lembrar, essa semana também nós descobrimos que pelo menos um coxinha defende o governo Lula, que é o prefeito Eduardo Paes, que se comportou como um verdadeiro playboy, seja no Hospital Lourenço Jorge, fazendo assédio moral contra os funcionários do hospital, seja na conversa privada com o presidente Lula. Eduardo Paes mostrou que é tão coxinha, que o que ele não gosta no Lula é que o Lula tem mania de pobre. O prefeito Eduardo Paes, mais uma vez, perdeu a oportunidade de ficar calado.